Irmãos e irmãs, enquanto fazemos a nossa adoração, nós vamos também estudar, nós vamos meditar. No dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história das religiões. Nós conhecemos, vemos inúmeras religiões. Tem pessoas que são budistas, judias, muçulmanos, tem pessoas que são hindus, tem pessoas que são cristãs presbiterianas, cristã calvinista ou anglicano. Então existem inúmeras religiões. Vamos tentar entender aí de uma forma breve como que essas religiões são organizadas, por que nós somos católicos. Então hoje penso que vai ser uma formação de grande utilidade para cada um de nós. Se alguém tiver um papel e uma caneta, quiser descrever os pontos principais, vocês podem ficar muito à vontade, mas a formação ela está sendo gravada. Então depois aqueles que quiserem podem assistir, rever, podem tomar nota de tudo aquilo que está sendo falado. Gostaria que vocês acompanhassem o Padre. Nesta noite nós precisamos sair daqui, irmos para a nossa casa com 3 pontos muito claros na nossa mente. Nós vamos fazer 3 coisas esta noite. Temos professores aqui. Então é assim: 1, 2, 3. Nós vamos fazer 3 coisas. Ponto 1. O ser humano é um ser religioso. O ser humano é um ser religioso. Desde sempre, desde o princípio, o ser humano procura Deus. Então, o ser humano é um ser religioso. Esse é o primeiro ponto. Padre, o que eu estou estudando esta noite? Título: História das Religiões. O conteúdo do estudo pode ser dividido em quantas partes? 3. Primeira, o ser humano é um ser religioso. Segunda parte: existem 3 formas diferentes de alguém acreditar em Deus. Existem 3 formas diferentes de alguém acreditar em Deus. Tem pessoas que são panteístas. O que é alguém panteísta? Que acredita que Deus está em tudo. Deus é tudo. Deus está misturado com tudo. O panteísta acredita que essa madeira e Deus é a mesma coisa. Pan vem de tudo. Panteísmo, acredita que Deus é tudo. Uma outra forma de acreditar em Deus: politeísmo. Tel ou Theos é Deus. Politeísmo acredita em muitos deuses. O politeísta, ele acredita em muitos deuses. Tem o Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus do vinho, o Deus do amor. Então os politeístas acreditam em muitos deuses. Depois nós temos um outro grupo que se chama monoteísta. O monoteísmo ou o monoteísta acredita em quantos deuses ou em quantos Deus? Um. E nós temos 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Qual que é o segundo ponto que nós vamos ver essa noite? Existem 3 formas de acreditar em Deus: panteísmo, politeísmo e também o monoteísmo. Panteísmo, politeísmo e monoteísmo. Essa é a segunda parte. Terceira parte: nós somos católicos. Nós somos católicos. O que é a Igreja Católica? Como surgiu a Igreja Católica? Quais foram os principais momentos na história da Igreja? Então nós vamos ver também isso. Então, o Padre está dizendo com palavras muito simples, de forma repetida, porque quando vocês pensarem, ouvirem alguma vez alguém dizendo assim, história das religiões, ou dizer assim, religiões, vai vir uma foto na nossa cabeça. Vai vir uma foto. Vai vir uma imagem na nossa cabeça. Cada um tem o seu jeito. A minha memória, ela trabalha dessa forma. Eu estou falando com vocês, vocês não estão vendo, mas é como se aqui na minha frente tivesse um texto. Tem um texto. E esse texto é dividido em vários pontos. E eu vou falando e vou lendo. É assim que a minha memória funciona. Como se tivesse aqui.
Eu não me perco, eu vou lendo, vou lendo. Então eu quero, cada um tem o seu jeito, não precisa ser como o padre, mas eu aprendi uma vez de um professor de filosofia que eu nunca esqueci. Ele diz assim: um padre precisa ter ideias claras e distintas. O que significa ideias claras e distintas? A pessoa precisa ser percebida, precisa ser entendida. Então essa formação, ela é simples, mas ao mesmo tempo muito valiosa. Nós vamos fazer 3 coisas. Depois, quem quiser aprofundar, nós temos a nossa apostila, 35 páginas. 35 páginas, aprofundando tudo isso que a gente vai ver aqui em um período, em um tempo muito curto. 3 coisas. O ser humano é um ser religioso. Existem 3 formas de acreditar em Deus. Nós somos católicos. Nós vamos ver essas 3 coisas aqui, essa noite. Primeira coisa, o ser humano é um ser religioso. Existem 3 matérias, 3 disciplinas, 3 ciências que mostram que o ser humano é um ser religioso desde sempre. Primeira delas, a arqueologia. Existem sítios, lugares arqueológicos que é possível encontrar construções, que é possível encontrar resquícios de templos, de objetos relacionados à divindade, de coisas que parecem amuletos, que são símbolos religiosos. Quando a humanidade ela passou de uma humanidade que era voltada à caça para uma humanidade mais voltada à agricultura, o ser humano se tornou ainda mais religioso. Ele começou a lidar com as estações, com a lua, com a natureza. Então, podem acreditar, e se alguém quiser, depois nós vamos ler juntos, a arqueologia, a pesquisa do solo, a pesquisa dos terrenos, sítios geográficos, arqueológicos, mostra que o ser humano, desde o começo, ele é um ser religioso. A arqueologia prova isso. A antropologia, que é o estudo do ser humano, prova isso. Por quê? Porque desde o início da humanidade, uma criança hoje, lá no início do mundo, tinha essa pergunta: de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Se vocês forem para o Brasil, as pessoas fazem essa pergunta. Se forem lá para a Austrália, as pessoas fazem essa pergunta. Se for lá para o interior da China, as pessoas fazem essa pergunta: por que eu existo? Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Por que existe o sofrimento? Isso daqui já é uma abertura ao transcendente. A antropologia mostra que o ser humano é um ser religioso. Arqueologia, antropologia, história. A história mostra, pega livros de história, desde quando o ser humano é humano, ele sempre procurou compreender ele mesmo, e ele sempre procurou essa compreensão também saindo de si, um ser fora de si, um ser que vai além de si mesmo. Veja ali os antigos, os filósofos gregos, desde Platão, Aristóteles, antes mesmo, quando nós tínhamos Tales de Mileto, eles já acreditavam que existia um poder, uma força que vai além do ser humano. A história mostra isso. E aí nós temos também a filosofia da religião. O que é a filosofia da religião? É o estudo das religiões a partir apenas da razão, sem utilizar a fé. Então, quando nós começamos a estudar as religiões, o relacionamento do ser humano com Deus, sem apelar para a fé, a gente já percebe que o ser humano, ele acredita em Deus desde o princípio. A Igreja Católica, ela diz que esta busca, esta essência humana, desde o início da humanidade procurando Deus, ele pode ser explicado por uma frase, uma expressão latina. O padre diz em latim, nós já vamos perceber logo o que significa em português, mas mesmo assim eu vou fazer a tradução. Em latim nós dizemos: o ser humano é capax Dei. Capax Dei. Uau! Por que o ser humano busca Deus? O ser humano é capax Dei. O que significa capax Dei? O ser humano é
capaz de Deus. O ser humano é capaz de Deus. Olha o Catecismo da Igreja Católica, depois vocês podem ler em casa, número 27, um texto belíssimo. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Que coisa linda! O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Continua um pouco mais, aqui nós vamos para um texto do Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 19. Veja que bonito. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque criado por Deus por amor. É por Ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Em outras palavras, e essa é a primeira parte, ela é a mais breve, o ser humano, ele tem um desejo inscrito no seu coração por buscar a Deus. Tem pessoas que brigam com este desejo, esta inscrição, este sentimento natural, dizendo: não acredito em Deus, não aceito Deus. É como se colocasse um peixe na montanha. Você pode colocar um peixe na montanha, ele vai ficar batendo. Peixe não nasceu para viver na montanha, peixe nasceu para viver na água. O ser humano não nasceu para viver sem Deus. Ele pode viver sem Deus, mas ele vai ficar todo atrapalhado. No Brasil, tem um casal aqui brasileiro, no Brasil nós costumamos dizer assim, e eu já disse outras vezes na missa também: quem não vem pelo amor, vem pela... Tem gente aí que está visitando o Brasil direto, já tem que aprender as coisas brasileiras aí. Quem não volta, aqui é volta para Deus, quem não volta pelo amor, volta pela dor. Aí o avião está caindo, eu sou ateu, não acredito em Deus. O avião está caindo, minha Nossa Senhora, meu Deus, Pai nosso que estais no céu. Não é ateu? Não, ex-ateu. Deixa eu pegar um câncer, deixa o avião cair, deixa eu ter um problema mais grave que essas vaidades. Quero ver o avião caindo, se tem um padre, se não vai procurar para pedir a bênção. Não gosto de padre. Se tem um padre no voo, o avião está caindo, vai gostar rapidinho. Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pode escrever. É melhor vir pelo amor ou pela dor? Eu acho que é pelo amor. É pelo amor. Por que, padre? Porque Deus é mau? Não, porque é inscrito no coração do ser humano um desejo por Deus. É inscrito no coração do ser humano. É um imã. Deus é um imã que nos atrai a Ele. Então, antropologia, arqueologia, história e também a filosofia da religião, várias ciências vão mostrar que o ser humano ele é capaz de Deus. Ele é um ser religioso. E aí, desde o princípio, a arqueologia mostra nas escavações restos arqueológicos de templos, de objetos religiosos, em vários lugares diferentes. Normalmente a gente pensa no Egito, tudo. Tem pesquisa que encontra restos arqueológicos religiosos muito antigos na Espanha e na França. Veja, na Europa, mais de 2000 anos atrás. Restos religiosos. O ser humano é capaz de Deus. Esse é o primeiro ponto.
Qual que é o segundo ponto? Existem quantas formas diferentes de acreditar em Deus? 3. Primeira delas, politeísmo. Padre, isso é de comer? Não, não é de comer. Politeísmo significa que algumas pessoas acreditam que tudo é Deus. Abraçam uma árvore e acham que estão abraçando Deus. As pessoas precisam fazer um exercício para se conectar com a energia exterior do mundo, para ter uma paz que ninguém pode tirar. Acha que Deus está em tudo. Deus criou tudo. Deus criou a madeira, mas Deus não é a madeira. E aqui é uma pergunta que eu gostaria de fazer a cada um pessoalmente, aqui é muito importante. Se nós temos aqui uma árvore, e a pergunta é, Deus criou a árvore ou Deus é essa árvore? Deus, ele criou? Ah, padre, Deus e a árvore é uma coisa só. Deus e árvore, Deus criou e ele faz parte da árvore, Deus faz parte da árvore, então Deus e a árvore é uma coisa só. Aí eu vou dizer, você é politeísta. Não, isso é politeísmo. Isso é, desculpem, isso é panteísmo. Isso é panteísmo. O que é um panteísmo? Acha que pan, tudo é Deus. Padre, a árvore e Deus é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, isso é panteísmo. Nós não somos panteístas. E veja, tem grandes filósofos. Um filósofo português, Baruch Spinoza, e ele cresceu na Holanda, ali em 1620 mais ou menos. Ele dizia que Deus e a natureza é uma coisa só. E veja, isso daqui parece até que é coisa de ignorante, coisa de pessoas que não são inteligentes. Sabe quem era panteísta? Albert Einstein. Einstein, ele dizia assim, eu acredito em Deus, mas eu acredito no Deus de Spinoza. É como se Deus e os nêutrons, elétrons e as coisas químicas fossem uma coisa só. Então existe uma inteligência em todas as coisas que fazem elas irem se organizando e as coisas se criando e se multiplicando. Então Deus e as coisas é uma coisa só. Baruch Spinoza, Albert Einstein, a igreja diz, não, Deus ele é o Criador, ele fez, mas ele não é as coisas. Por que nós não acreditamos no panteísmo? Porque a árvore morre. Deus pode morrer? Deus não morre. Agora se a árvore morre, como que a árvore é Deus? A árvore não passa a existir. Você antes olhou num lugar e não tinha uma árvore. Depois vai lá, tem uma árvore. A árvore veio da semente. A árvore passa a existir. Deus começou a existir? Deus não começou a existir. Então como que Deus pode ser uma árvore? Deus não é. Uma coisa é criar. A outra coisa é ser imanente junto com a coisa. Isso é errado. Então o panteísmo nós já deixamos um pouco de lado. Por quê? Porque o panteísmo, as coisas morrem e Deus não pode morrer. Existe outra forma que nós chamamos de politeísmo, muitos deuses. E aí lá os antigos, os gregos, os romanos, eles diziam, olha, a deusa do amor, Afrodite. O deus do vinho, se não me engano, Dionísio. E aí o maior de todos os deuses, Júpiter. E aí colocava Zeus, colocava nome nos deuses. Tá bom? Mas por que está errado? Se existe um Deus que é maior e um Deus que é menor, aquele que é menor não pode ser Deus. Se um Deus ele é capaz de cuidar do vinho, da alegria, e o outro é capaz de cuidar só da chuva e do tempo, aquele que não cuida do tempo não pode ser Deus. Se Zeus está acima e Dionísio está abaixo, aquele que está abaixo não pode ser Deus. Então o politeísmo, aquele que é inferior, ele não pode ser Deus. Então o politeísmo ele se exclui por si mesmo. Então nós chegamos na terceira forma de acreditar em Deus. Qual que é a terceira forma? Monoteísmo. Quantas religiões? Quantas religiões monoteístas? 3. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Eu não sei se alguém tem a Bíblia, tem uma passagem bíblica que é chave para entender isso. Aqui muitos já ouviram o padre dizer outras vezes. Depois procurem Gênesis 12, de 1 a 4.
Gênesis 12, de 1 a 4. Porque essas três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, elas se dizem religiões de raízes abraânicas. As três dizem que tem sua raiz e sua origem em Abraão. As três. As três. Você conversa com um judeu, de onde você vem? De Abraão. Conversa com um cristão, de certa forma também nós viemos de Abraão. Se nós conversamos com um muçulmano, de onde você vem? Eu venho de Abraão. Então o padre vai ler o texto, na verdade vou dizer meio de cabeça, algumas não exatamente, parafraseado. O texto diz assim, Gênesis 12, de 1 a 4. Deus apareceu a Abrão. Abrão com um A significa estéril. Abraão com 2 As significa alguém fértil, alguém que pode ter filho. Quando aparece o nome Sarai com I no final, estéril. Sara, sem o I no final, alguém que pode ter filhos, alguém que pode ser mãe. Então o nome dele no começo era Abrão, estéril. E aí Deus diz, Abrão, você será chamado Abraão. Você vai ser o pai de uma grande descendência. De você vai nascer uma grande descendência. E eles serão incontáveis, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Então Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser o pai de uma grande descendência. A sua descendência ela vai ser grande e incontável como as estrelas do céu. Uma grande promessa. Até o período de Abraão, o ser humano acreditava em Deus. Aqui é algo importante. O ser humano acreditava em Deus até o período de Abraão. Acreditava, mas ele acreditava de forma individual. Eu acreditava do meu jeito, outro acreditava do outro, outro de outro. Aí Deus diz assim, agora é o momento de nós formarmos uma família religiosa. É o momento de nós formarmos uma religião. E quem foi escolhido para ser o pai da religião, o início da religião foi Abraão. Mas aqui tinha um problema. Abraão, ele tinha mais ou menos 80 anos. Não tinha filhos. A mulher dele tinha mais ou menos 70, 75. Sarai não tinha filhos. Mas Deus disse, Abraão, você será o pai de uma grande descendência. Deixe a sua casa, deixe a sua terra e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão saiu de um lugar chamado Ur da Caldeia, que é no Iraque, e foi para Canaã, que é em Israel. Então ele fez a viagem, pegou a Sarai, pegou os animaizinhos, pegou e foi lá para Canaã, lá para a Terra Santa. E quando ele chegou lá, ele tinha recebido uma promessa, mas ele não podia ter filhos. Aqui é uma parte muito importante, muito interessante da história, ele não podia ter filhos. Mas ele tinha uma escrava, o nome da escrava era, começa com A, não é Ana, não é Alice, não é Amabela, Anabela, nada disso. O nome da escrava é A-G-A-R. O nome da escrava era Agar. E aí Abraão teve um relacionamento com Agar. Um dia saíram para fazer um passeio lá na floresta. E depois de 9 meses, Agar estava grávida. E aí nasceu o filho. O nome desse filho era Ismael. Então, Abraão e Agar tiveram um filho, Ismael. Passou um tempo, Abraão teve um filho com a esposa. Quem era a esposa dele? Sara. E nasceu um filho. Aqui é o segundo de Abraão, primeiro de Sara. Como que era o nome desse filho? Isaque. Então aqui nós temos Ismael, aqui nós temos Ismael, papai e a mamãe de Ismael é Abraão e Agar, a escrava. E aqui nós temos Isaque, papai e mamãe de Isaque é Abraão e Sara. Pergunta é, quem é o filho da promessa? De você, Abraão, sairá uma grande descendência.
sairá uma grande descendência de você, Abraão. Aqui existe isso daqui aconteceu há 2000 anos antes de Cristo. Essa briga acontece até hoje para ver quem é o filho da promessa. Os muçulmanos dizem que o filho da promessa, a descendência de Ismael. Os judeus dizem que a descendência escolhida, a descendência que vai ter uma grande geração é a descendência de Isaac. Então os judeus vão para o lado de Isaac, que é o filho do casal, mas é o segundo. Os muçulmanos vão para o lado de Ismael, que é o primogênito, o primeiro. Então essa guerra na faixa de Gaza, esse conflito, padre, de onde vem isso? Se alguém falar para você um dia, eu não sei de onde que vem essa guerra, você fala, eu sei, vem lá de Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Uau! Onde você aprendeu isso? Isso é simples. Uau, very good. Uau. Então é isso, está lá na Bíblia, isso vem da Bíblia. Mas e as razões históricas e políticas? As razões políticas vêm de 1948, quando a ONU deu um Estado para Israel. Israel era um povo espalhado no mundo, chegou a ONU, recortou um pedaço de um território e disse, esse território agora é um país, e esse país nós vamos dar para os judeus, e aí ficou Israel. E aí os muçulmanos, se eles têm, nós também queremos ter. E aí a guerra até hoje. Os judeus têm um país, os muçulmanos não, e eles querem ter um país. Então essa guerra que a gente tem hoje tem duas razões. Tem a razão religiosa, saber quem é o filho da promessa, e tem a razão geográfica e política, porque uma religião tem um país e a outra religião não tem um país. Então estão brigando até hoje. Então essas duas razões. Então aqui as duas se excluem. Ou o filho da promessa é Ismael ou é Isaac. Porque aqui cada um vai ter a sua família, cada um vai ter o seu rumo. Os muçulmanos, através de Mohammed, e aí Maomé, Maomé, ele diz que ele recebeu uma inspiração Gente, o que eu estou dizendo para vocês não são coisas que eu acredito. Estou dizendo porque nós estamos estudando. Padre, você virou muçulmano agora, ensinando a religião dos muçulmanos? Não sou muçulmano não, sou padre católico e é uma igreja. Nós estamos entendendo para depois a gente chegar no catolicismo. Então aqui é um estudo. Nós fazemos esse estudo de duas formas. Primeiro, de forma respeitosa, e depois de forma baseada na identidade católica. Então não sou muçulmano não, só estou contando a história e claro que muita coisa eu não acredito. Então Mohammed, ali no ano 620 depois de Cristo, 620 mais ou menos, quem quiser ser exato, 622, depois de Cristo, ele estava mais ou menos na Arábia, em um local chamado Meca, e ele disse que o arcanjo Gabriel veio a ele. E o arcanjo Gabriel começou a ditar. E aí ele começou a escrever. E ele escreveu um livro sagrado, em forma de poesia, bem escrito, um livro bonito. E esse livro ficou chamado como? Alcorão, que tem várias surá. Surat são como se fossem os capítulos, os livros ali dentro. Muito menor do que a Bíblia, muito fácil para ler. Então, os muçulmanos, eles vêm de Ismael, tem como último e o maior profeta Mohammed ou Maomé, e eles dizem que Deus é Alá. Aqui são os muçulmanos. Os judeus, nós temos, claro, algumas divergências com os judeus, mas nós temos muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. Nós acreditamos que o filho da promessa é Isaac. Padre, mas o filho da promessa não é o primeiro? Não, o filho da promessa é o filho do casal. Deus ele fez a promessa para o homem e para a mulher. Deus não fez uma promessa para acontecer um adultério. Vou te abençoar. Aí o marido, muito obrigado, me abençoa. Aí vai e comete um adultério. Não é isso. Deus fez a promessa para o casal. Então para nós o filho da promessa é Isaac. Então os muçulmanos, com todo respeito, aqui os dois se excluem, nós ficamos com o judaísmo. E o judaísmo ele sempre acreditou que em um determinado momento da história Deus viria.
o Messias e o Salvador viria. E aí o livro, por exemplo, o profeta Zacarias conta, o Messias ele virá montado em um burrinho, simples e humilde, e ele entrará em Jerusalém. Isaías diz, ele, como se fosse o Salvador, o Filho de Deus, ele vai ser crucificado, mas não tinha culpa pelos nossos pecados. Aqueles que olharem para ele vão perceber que ele não tem fisionomia humana, Isaías 53. E aí começa a descrever 700 anos antes aquilo que aconteceu na cruz. Então lá no Antigo Testamento tem todos os sinais que aquele que foi prometido para os judeus é aquele que um dia se fez gente, que é Jesus. Então para nós o judaísmo ele foi muito importante, ele é muito válido, mas o judaísmo ele cumpriu a missão dele, e o judaísmo ele encerra, ele tem o seu fim quando Deus se faz gente, Deus se faz um de nós. Deus, quando ele se faz um de nós, quando ele se torna gente, surge o cristianismo. Jesus era judeu, mas o judaísmo era uma religião preparatória. A religião definitiva é a religião do próprio Deus, aquela que ele mesmo veio trazer, que é o cristianismo. E veja como Jesus ele quis fundar uma igreja. E aqui nós chegamos na terceira parte, terceira e última. Primeira parte, o ser humano é capaz de Deus, o ser humano é um ser religioso. Segunda parte, 3 formas de acreditar em Deus, nós vimos. E agora, a última parte, nós somos católicos. E aí vamos ver por que nós somos católicos. Jesus, ele quis fundar uma igreja. Jesus, ele quis deixar um grupo organizado para dar continuidade naquilo que ele iniciou. Jesus, ele formou 12 apóstolos. Ele formou um grupo. Ele deu autoridade a esse grupo. Quem vos ouve, a mim ouve. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Quem vos ouve, a mim ouve. Façam isso em memória de mim. Eu vos envio para curar e realizar milagres e pregar em meu nome. Então é muito claro que Jesus preparou 12 para quê? Para continuar a obra por ele realizada. E aí tem uma passagem da Bíblia que fica ainda muito mais claro. Desses 12, Jesus escolheu um para ser o líder. Quem foi? Pedro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era? O nome dele era? Simão. Simão. Na Bíblia, todo nome tem um significado simbólico. Simão significa galho fraco. Galho fraco, graveto. Pega um galinho fraco, pega uma planta ali, galho fraco. E aí Deus, um dia ele chegou para Simão, Jesus, Mateus 16, de 13 a 18 mais ou menos. Jesus chegou para Simão e disse assim: Simão, filho de Jonas, não foi o ser humano que te revelou isso, porque Simão tinha dito. Jesus perguntou, quem eu sou? Jesus perguntou, quem eu sou? Aí eles começaram a dizer, uns dizem que você é Jeremias, uns dizem que você é um grande profeta, outros dizem que você é um grande sábio. 0, reprovado, Jesus falou. E aí Jesus ele continua e diz assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí alguém levanta a mão e dá a resposta, quem foi? Simão. Pedro, não, quem deu a resposta foi Simão. Simão levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, se Jesus vivesse hoje, ele ia apertar o like ali, like para Simão. Uau. Se tivesse um rojão, se tivesse como fazer a festa, os balões, nota 10. Se tivesse a caderneta da prova ali, passou de ano, já vai para a próxima turma, já pode crismar hoje, já sabe tudo. E aí Jesus ficou muito feliz, Simão, meu Deus, você sabe, mas não foi você que respondeu, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. E eu te digo, Simão, tu és Pedro. Olha Jesus mudando o nome, mudou de Abrão para Abraão, mudou de Sarai
para Sara, mudou de Jacó para Israel. Na Bíblia muda o nome, muda a missão. Muda o nome, muda o que Deus quer da pessoa. Então Deus falou: Simão, filho de Jonas, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Que coisa linda. Tem que escrever. Quem for no Vaticano tem a cúpula lá, pode olhar para a cúpula, está escrito lá em latim. Essa frase, está escrito lá. O diálogo de Jesus com Pedro. Lá na cúpula do Vaticano, que lindo. Imagina, ali quando foi construído o Vaticano, o que a gente vai escrever? Aí escreveu o diálogo de Jesus com Pedro. No original, o original não é Pedro. Jesus, em grego, está escrito: Tu és Petrus, tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Petrus é como se fosse masculino, Petra é como se fosse feminino em grego. Jesus falava grego? Não, Jesus falava aramaico. Aramaico não é Petrus e Petra, aramaico é tu és Cefas. Cefas. Então a gente já vê o grego, aramaico. C-E-P-H-A-S. Tu és Cefas. E sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Para não ter dúvida. Tu és, em aramaico, Cefas. E sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Uau! Tu és Cefas. E sobre esta Cefas. Kefas, alguns dizem. Tu és Cefas. Sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Uau. Aí os protestantes dizem assim: olha o que Lutero diz, olha o que os protestantes dizem para ser contra a igreja católica. Parece até engraçado, mas eu vou dizer. Jesus, aqui é os protestantes, eles dizem assim: Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Por exemplo, eu sou Jesus. Jesus diz, você é Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, eu edifico a minha igreja. Ué, se Jesus fosse edificar a igreja sobre ele, que é a pedra, por que mudou o nome de Pedro? Podia dizer, tu és Simão, e sobre essa pedra que sou eu vou edificar a minha igreja, não é? Se mudou o nome dele de Pedro para falar que Jesus era pedra? Não dá, não dá. Então os protestantes dizem isso. Jesus disse, você é Pedro, eu sou pedra. E sobre esta pedra que sou eu, Jesus, eu edifico a minha igreja. Não dá, não dá, não dá. É muita ginástica, sabe? Coloca a perna na cabeça, vira cambalhota e não consegue ainda. É muita ginástica. Não dá. É muito malabarismo. Parece um picadeiro de circo, vai para um lado, vai para o outro e vai cair. É muito óbvio. Tu és Cefas, sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Tu és Petros, sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Então Jesus estava falando para Pedro. Olha que coisa linda. E eu já disse outras vezes e repito aqui, a gente vai fazer um exercício em português que nós fazíamos quando criança na escola. Não sei se em Macau, em Portugal, usa essa expressão. No Brasil a gente chama de análise morfológica. É isso também ou não? Análise morfológica. As professoras, análise morfológica. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. Jesus não diz algumas. Jesus diz, voltando para o artigo, Jesus não diz as. Jesus não diz as, ele diz a. Singular. Singular. Ele não disse algumas, aquelas, outras. Ele diz a minha, o meu livro, o meu relógio. Esse relógio é de quem? Meu. Tem quantos? Um. A igreja é de quem? Dele. Tem quantas? Uma. A
a minha igreja. A pergunta é, Jesus disse no ano, vamos colocar ali mais ou menos, Jesus disse no ano 30, a minha igreja. A igreja de Jesus tem que vir de qual ano? Do ano 30. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos lá no ano 2050. Vamos imaginar, lá no ano 2050 alguém vai assistir um vídeo e vai dizer assim, o padre Daniel fez uma pregação sobre história das religiões em 2026. Quando que o padre Daniel fez essa pregação? Vem de quando? A pregação vem de quando? De 2026, porque é o ano que eu estou aqui. Então, a igreja de Jesus vem da época de Jesus. Como que Martinho Lutero, em 1521, pode dizer que a igreja de Jesus é a igreja luterana? Como que um luterano pode dizer a igreja de Jesus é a igreja luterana? A igreja luterana ela vem de 1521. Com todo respeito, mas eu respeito mais a verdade do que pessoas. Como que os anglicanos podem dizer que a igreja de Cristo é a igreja anglicana? A igreja anglicana ela vem de 1531. Como que os batistas podem dizer que a igreja de Cristo é a igreja batista? A igreja batista é mais ou menos de 1604. Como que a igreja dos testemunhas de Jeová pode dizer que é a igreja de Cristo? Eles vêm de 1870. No Brasil a gente tem uma igreja chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Junto com as novelas, uma das piores coisas que a gente mandou para Portugal. As novelas antigamente até que eram engraçadas, boas, algumas coisas boas, mas hoje é só bobagem. Tem uma igreja que se espalhou lá em Portugal chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Surgiu no fundo de uma funerária no Rio de Janeiro, no Brasil. 2 pastores brigou, um era o Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares, e o outro era o Edir Macedo Bezerra, cunhado, brigaram. Aí um ficou com a Igreja da Graça, outro ficou com a Igreja Universal. A Igreja Universal é de 1977. Como que a Igreja Universal pode ser a Igreja de Cristo se Jesus não estava aqui nem fundou a igreja em 1977? A Igreja de Jesus vem da época de Jesus. O que Jesus diz para Pedro é um ato fundante. Sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, ali é um ato fundante. Então, a igreja de Cristo vem da época de Cristo. A única igreja que vem da época de Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, o padre vai fazendo as perguntas e já vou respondendo. Alguns dizem assim, mas Jesus não viveu em Roma. Jesus não viveu em Roma. Como que a igreja de Jesus pode ser romana? Roma era a capital do império. Por que a igreja é romana? Jesus, ele deu autoridade para Pedro. Sobre você edificaria a minha igreja. Pedro era bispo, a gente pode dizer que ele era papa. Ele saiu de Jerusalém, ele foi para Antioquia. Então a sede de Pedro, quando ele vai para Antioquia, Antioquia na Síria. Hoje nós estamos ali Antioquia divisa com a Síria. Hoje Antioquia é na Turquia. Então a sede de Pedro foi para a Turquia, mas Pedro morreu de ponta cabeça em Roma. Pedro morreu em Roma. Quem for para o Vaticano, o altar do Vaticano lá embaixo está enterrado São Pedro. Pedro está enterrado lá. E aí quem for para o Vaticano vai pelo lado esquerdo do altar, tem como se fosse uma escada lateral, aí vai descendo, chega perto lá de onde Pedro está enterrado. Dá para ver onde Pedro foi enterrado. Então Pedro estava lá. As pessoas escavaram e descobriram que ele está lá. Imagina. Então, por que a igreja é romana? Porque Pedro morreu em Roma. Por que a igreja católica apostólica romana? Porque Pedro morreu em Roma. Então, o sucessor de Pedro deveria estar em Roma. E aí vocês já ouviram também, muitos já ouviram o padre dizer várias vezes, isso é uma das coisas que mais me faz apaixonar pela igreja católica, uma das coisas mais lindas. Quando Pedro morre, a igreja não morre. Sabe quando você tem uma corrente? Você vai tendo os elos da corrente, isso nós chamamos de sucessão apostólica. Pedro morreu, a história não acaba. Pedro morreu, veio Lino morreu, veio Anacleto morreu, veio Clemente morreu, veio Evaristo morreu, veio Alexandre, e aí depois tem Higínio, Telés, Fragteto, Eleutério, Paulo, Leão.
Antes de Leão tínhamos Francisco. Antes de Francisco tínhamos Bento XVI. Antes de Bento XVI tínhamos João Paulo II. Antes de João Paulo II tínhamos João Paulo I. Antes de João Paulo I, nós celebramos ele ontem, nós tínhamos Paulo VI. Antes de Paulo VI, que era o Papa Gordo, nós tínhamos João XXIII. Antes de João XXIII, nós tínhamos Pio XII. Antes de Pio XII, nós tínhamos Pio XI. E se vai lá para o começo da lista, nós temos, no começo da lista, no começo da fila tem Pedro. 267. Uma sucessão ininterrupta. Uma sucessão ininterrupta. Só na Igreja Católica. Quer ser protestante? Vai, mas está só perdendo. Só na Igreja Católica existe isso. Ah, padre, e a Igreja Católica na época do descobrimento da América, em 1492, Alexandre VI, teve um Papa que foi português, se não me engano o nome dele era João IV, e aí teve muitas polêmicas, ele era franciscano, naquela época os dominicanos estavam crescendo muito, principalmente com Santo Tomás, e ele por ser franciscano, ele teve umas críticas ali com São Tomás, que acabaram, tem muita gente que critica, principalmente os dominicanos criticam um pouco o Papa português, teve Papa português, ali para 1250 mais ou menos. Ó, pega qualquer ano da história, teve um Papa. Por quê? Porque Jesus deixou o primeiro e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Apple vai acabar. Coca-Cola um dia acaba. Aqui tem a Big Apple, um dia vai acabar. McDonald's vai acabar. Aqui na frente, eu esqueci o nome, não vou fazer propaganda, tem uma loja aqui de camisa colorida, né? Vai ver, já até acabou, né? Eu vi hoje de manhã, vai acabar. A única instituição que jamais vai acabar é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou ficar nessa barca. Nós somos tão agraciados que a gente entrou devido aos nossos pais, meio na sorte, mas não. Na sorte, entre aspas, foi graça de Deus, mas a gente não vai pular fora. Como que é bom conhecer. Você vê, a gente vai conhecer o budismo, vamos conhecer o hinduísmo, mas nós somos católicos. Quanto mais se estuda, mais se apaixona. Se alguém que está aqui caminhando para o encerramento, nós vamos ter a bênção. Se alguém quiser, nós vamos começar a partir da próxima sexta-feira um curso de História das Religiões. São 10 aulas, cada aula aproximadamente de 1 hora. Todas elas online, com material de estudo. Então tem a aula online, tem o material de estudo. Depois vai ter uma aula para quem está aqui em Macau de perguntas e respostas, se não me engano, no dia 23. Se não me engano, dia 23 é uma terça-feira de junho. Então procura o padre, entra no grupo de WhatsApp, vamos estudar a nossa fé. Vamos estudar e conhecer a nossa fé. Tenho certeza que todos nós, aqueles que estavam prestando atenção, vão voltar para casa hoje. Não é orgulho no sentido negativo, mas vão voltar felizes. Eu sou católico. A minha igreja tem história. A minha igreja tem base, a minha igreja tem fundamento, a minha igreja tem 2000 anos, a minha igreja é aquela que começou em Pedro e teve 267, até chegar em Leão. Um dia Leão, ó, bye bye, vai para o céu, vem outro no lugar dele e a história continua do mesmo jeito. 2 anos atrás, se alguém encontrasse cardeal Robert Prevost na rua, a gente nem dava atenção. Hoje ele é o Papa. Por quê? Porque o poder não é ele.
padre Robert Prevost de Chicago, o poder não é ele, o poder é o ministério petrino que ele tem. Então, essa é a nossa igreja. Conheça, ama, e que alegria, como que é lindo sermos católicos. Nós vamos estudar, aprofundar, o padre repete, a partir da próxima semana, ou para quem está acompanhando agora segunda, terça-feira, no começo da semana, na próxima sexta-feira, nós vamos começar o estudo de história das religiões. Então, quem deseja, quem quer fazer o estudo, mais ou menos 8, 9, 10 aulas, procura o padre, alguém da comunidade, e aí vocês vão receber tudo pelos grupos de WhatsApp, vão poder assistir no YouTube. Vamos conhecer, vamos aprofundar a nossa fé, que possamos ir para casa com esta certeza. O ser humano é capaz de Deus, existem 3 formas de acreditar em Deus. Nós somos monoteístas, e entre os monoteístas nós somos católicos. Por quê? Porque Jesus era católico. Jesus foi católico. Jesus fundou a igreja católica, apostólica, romana.